Olha aí, pessoal, temos os números do déficit, né, das contas públicas, o resultado fiscal, que a gente sabe que é um resultado negativo, né? Todo mundo já sabia que seria, mas temos agora os números consolidados referentes a fevereiro e eles são catastróficos, meu amigo. Um déficit primário de 48,7 bilhões de reais. Isso aqui apenas em um mês, acredite ou não. Isso aqui, no resultado de um ano, seria terrível, né? E o pior de tudo, se fosse o resultado anual de 2024, já estaria fora da meta estabelecida para a questão fiscal. E isso aqui é o resultado, volto a dizer, de apenas um mês, né? O menor mês do ano, inclusive, que já é o pior resultado da história dessa série histórica do real para o mês de fevereiro, né? E um rombo que chega a mais de R$ 1 trilhão, na verdade, no acumulado de 12 meses. Então a coisa está muito ruim de fato aqui. A gente sabia que os resultados seriam ruins, mas nesse nível aqui, meu amigo, até eu que acompanho essas notícias estou surpreso. Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo para fortalecer, dar aquela contribuição financeira com este meu modesto trabalho aqui então, né? O valor, portanto, do déficit primário no mês de fevereiro chegou a 48,7 bilhões. Ah, mas isso aqui é o setor público, isso aqui não são as contas federais, está somando Estado e municípios aqui também, né? Só que, meu amigo, o governo federal teve um déficit maior que isso. Quem reduziu esse valor, esse patamar, foram os estados e os municípios. Pois é, o resultado do governo central aqui foi um déficit primário de 57,8 bilhões de reais, né? E estados e municípios tiveram um superávit primário, por sua vez, de 8,64 bilhões, e até as estatais tiveram um saldo positivo de 483 bilhões de reais. Ou seja, né, quem puxou o resultado para baixo foi o governo federal. Se a gente for considerar só a dívida federal, a dívida do governo Lula, é uma catástrofe ainda pior, na verdade, quase 10 bilhões de reais, pior do que foi apresentado aí, e realmente isso aqui representa uma frustração das previsões do mercado, que já eram pessimistas, mas ninguém, nem eu, né, grande economista eu, né, mas eu acompanho sempre as notícias aqui, e eu tenho uma visão pessimista do governo Lula, você sabe disso se você me acompanha, mas, de maneira geral, ninguém percebeu, conseguiu determinar o quão ruim seria o resultado. O consenso do mercado aqui, do pessoal da Reuters, né, era de 48 bilhões, então o resultado aqui é 700 milhões de reais melhor, né, ou menos pior, do que o que foi apresentado pelo governo Lula, que foi uma catástrofe total, sem dúvidas. Mas, é importante frisar, isso aqui é a dívida primária, o déficit primário. E eu já falei várias vezes, e não me canso de falar isso aqui no canal, déficit primário, resultado primário, é uma enganação. Isso aqui serve para ludibriar as pessoas e dourar a pílula, fazer parecer que a coisa está muito melhor, não, né? Está menos pior do que ela realmente é. Seria num cenário de superávit primário, a gente poderia falar isso, mas em se tratando de governo Lula, a coisa está muito pior do que o resultado primário apresenta. Qual que é a diferença de um déficit primário para um déficit nominal? A diferença são os juros da dívida, que são uma dívida, um componente da dívida. O governo tem que pagar isso aí, né? Então, por que tirar isso da conta? É para maquiar os números, apresentar um resultado melhor ainda que falso. Lá na Argentina, o Javier Milei já determinou que os resultados fiscais serão apresentados em valores nominais, ou seja, nada de resultado primário, esquece essa falcatrua. Agora, se a gente olhar o resultado nominal, o déficit nominal, somando com o pagamento dos juros no mês de fevereiro, esse déficit chega a 113 bilhões de reais, quase 114 bilhões só no mês de fevereiro, meu amigo. Mais uma vez, frustrando totalmente as expectativas do pessoal consultado pela Reuters, né? Eles previam 104 bilhões de reais, portanto, aí nesse acumulado do mês de fevereiro do déficit nominal, né? Então, olha esse problema aqui. Vamos lidar com esses números que são os realistas. Vamos fazer aquela extrapolação para 12 meses, que é o que eu gosto de fazer, porque nós estamos mais acostumados com os números
de um ano inteiro, né? A inflação no decorrer de um ano, a dívida pública no decorrer de um ano e tudo mais, crescimento da economia, do PIB. Então, imagine apenas que esse patamar seja mantido em todos os meses do ano. Tudo bem, em janeiro não foi assim, ok, mas só para extrapolar, para ver o tamanho desse buraco. Se esse patamar de 113 bilhões, quase 114 bilhões de déficit nominal se mantiver em todos os meses, em um ano o governo terá ampliado a dívida pública em mais ou menos aí, 1,2 trilhão de reais, uma coisa assim completamente absurda que vai pressionar a economia, vai gerar inflação e tudo mais. Um resultado assustador, sem dúvidas, né? E, de fato, os juros estão pesando muito na economia, mas quando você tem uma dívida crescente, uma taxa de juros alta por conta de uma economia ainda combalida, você tem que pagar juros bastante caros para conseguir manter a sua dívida viável, né? Então, a dívida pública bruta, a dívida total do Brasil, fechou o mês de fevereiro em 75,5%, contra 75,1% no mês anterior. Então, um aumento de 0,4 ponto percentual em apenas um mês, que é uma coisa assustadora. Isso aqui vai dar praticamente 5% em um ano, né, se mantiver esse patamar aqui de crescimento da dívida, né, 5 pontos percentuais, aliás. Ou seja, até o final do ano, o Brasil atinge 80%, e aí, em mais 4 anos, o Brasil atinge 100% do PIB, em matéria de dívida. Completamente descontrolada, foi tudo por água abaixo, sem dúvidas, né? Então, eles colocam aqui que um dos objetivos do arcabouço fiscal seria estabilizar o nível da dívida pública e zerar o déficit primário esse ano. Duas grandes mentiras, duas grandes falcatruas. O arcabouço fiscal veio para permitir ao Lula gastar mais sem incorrer em crime de responsabilidade, que foi o que travou, que segurou ele em 2023. Se já tivéssemos o arcabouço fiscal em 2023, o rombo de 230 bilhões seria ainda pior, né? E conforme eu mencionei aqui, eu adiantei, tem um gráfico aqui para a gente olhar, né? Às vezes aparece na tela preta, às vezes não aparece, mas, enfim, tá aqui o gráfico da trajetória do resultado primário do setor público consolidado nos meses de fevereiro, lá de 2014 até aqui. Um intervalo de uma década, portanto, e realmente, nesse aqui é o resultado primário, você pode ver que o déficit é a regra aí praticamente em todo o tempo. Apenas lá em 2014 tivemos um pequeno superávit primário. Em 2022 também um pequeno superávit primário, que certamente não deu conta sequer de cobrir os juros da dívida nessa época. Mas olha só o quanto que o resultado do governo Lula foi pior do que os governos anteriores. Veja aqui o ano da pandemia, por exemplo, né? 20 bilhões de reais de resultado negativo. Ok, o Brasil não tinha entrado de vez nas medidas restritivas, né? Mas, ainda assim, o fevereiro do ano passado, 2023, foi consideravelmente pior para o governo de forma geral, né? Olha só, 6 bilhões praticamente a mais de déficit, isso aqui. Agora, valores nominais e aqui esse resultado primário, né? Erraram nesse termo aqui, acaba confundindo, mas... Enfim, comparando o valor aqui de fevereiro de 2024 com o fevereiro de 2023, a gente percebe o quanto que o cenário econômico já se deteriorou de lá para cá, no intervalo de apenas um ano, e levando-se em conta que 2023 foi um ano terrível do ponto de vista fiscal, sob todos os aspectos, né? E também aqui, considerando só o resultado primário do governo, né? Perceba que aqui nós temos estados e municípios melhorando esses números, mas veja também o quão ruim foi esse cenário aqui do governo Lula em 2024, agora no mês de fevereiro. Uma coisa completamente desesperadora, sem dúvidas, né? E, é claro, os juros da dívida estão puxando isso para cima. O pessoal, tanto da Folha de São Paulo quanto do site Poder 360 aqui, ficam tentando passar essa história de que a culpa é dos juros, mas não. Os juros ajudam a explicar parte dessa dívida, eles são causados por dívidas anteriores, é claro, ou seja, no final das contas, o problema mesmo é dos gastos estatais excessivos, seja lá no passado, seja agora no presente, né? Mas esse valor aqui, então, do rombo fiscal acumulado aqui, de maneira nominal, né? Considerando a realidade dos fatos, ele ultrapassou a marca de 1 trilhão de reais no acumulado de 12 meses, considerando o final de fevereiro, um pouquinho acima disso aqui, 1,016 trilhão de reais. Aí, aliás, esse foi o resultado anterior, né, que foi praticamente a mesma coisa
de fato, a última vez que isso aconteceu foi lá em janeiro de 2021, por ocasião da questão da pandemia, né? A gente tem um gráfico aqui também mostrando a época da pandemia, o quanto o gasto era elevado, né? E aí você tem uma tendência de queda nos meses subsequentes aí ao início da volta, né? Para a questão de restrições que acabarem e tudo mais. E aí o governo Bolsonaro consegue manter isso aqui praticamente estável em boa parte do período aqui da meiuca do governo dele e tudo mais. Aumentou um pouquinho esse acumulado no final de dezembro de 2022, mas olha essa tendência aqui do governo Lula, né? E esses números aqui ainda estão baixos tecnicamente, porque esse acumulado aqui do início está menor, mas na medida em que novos números como esse de fevereiro começarem a aparecer em meses agora de 2024, né, resultados anteriores aqui mais baixos vão saindo e vão sendo substituídos por um novo valor aí que vai acumular nesse total de 12 meses de uma forma mais intensa. E aí, muito provavelmente, isso aqui vai ficar ainda pior. É o que eu falei, se extrapolar o mês de fevereiro para o ano todo, nós vamos ter um déficit aí de 1,2, 1,3 trilhão de reais, um déficit nominal que vai fazer a dívida pública disparar de uma forma assim insustentável. E aí, meu amigo, corra para as montanhas, não há o que fazer nesse sentido. O pior de tudo, é claro, é que não há a menor chance desses dois patetas aqui da economia, o Lula e o Fernando Haddad, reverterem esse cenário, porque não há um compromisso com o controle de gastos. Esse é o grande ponto, esse é o fundamento do problema brasileiro fiscal. Não há qualquer interesse em reduzir o tamanho do Estado. Eles querem conseguir mais receitas, mas o ímpeto gastador do Lula é insaciável, né? Se tiver mais receitas, ele vai gastar mais dinheiro, e a coisa é simples assim. E dessa forma, né, mês após mês, o déficit vai ficando maior, os resultados vão ficando mais desastrosos, né, mais desesperadores, e o futuro econômico do Brasil vai indo cada vez mais também para o saco. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.